Você está no meio do caos. Tudo ao seu redor parece desmoronar. As pessoas gritam, reagem, se desesperam. Mas você permanece firme, calmo, inabalável. Isso não é fraqueza. Isso é poder. Isso é domínio. Isso é o que os antigos guerreiros estoicos chamavam de virtude da tranquilidade interior. E hoje, eu vou te revelar os 7 princípios estoicos mais poderosos para você manter a calma em qualquer situação. Prepare-se, porque se você aplicar o que vai ouvir aqui, ninguém mais terá o poder de te tirar do eixo. Seja muito bem-vindo ao canal Força Inabalável, onde a sabedoria dos antigos encontra a força dos que não se dobram. Se você quer se tornar alguém verdadeiramente forte, com uma mente blindada e uma alma tranquila, então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações, porque aqui você será moldado como ferro no fogo. Vamos direto para o que importa. Aqui estão os 7 princípios estoicos para manter a calma em qualquer situação da vida. 1. Só se preocupe com o que está sob seu controle. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. E a maior parte da sua ansiedade vem de tentar controlar o que está fora do seu alcance. Você não controla o que as pessoas dizem, o que pensam, o que fazem. Mas você controla sua resposta. Sua paz começa no momento em que você deixa de lutar contra o incontrolável. 2. A vida é imprevisível. Aceite isso como uma vantagem. Os estoicos não temiam o inesperado. Eles o esperavam. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia todos os dias para se preparar para ofensas, perdas, fracassos. Quem espera tudo se abala com nada. Quando você entende que tudo pode acontecer, e ainda assim, nada precisa tirar sua paz, você se torna inatingível. 3. Não reaja. Responda com sabedoria. A maioria das pessoas vive no modo reativo. São acionadas por emoções, por impulsos, por raiva. O estoico respira antes de agir. Ele não responde na hora da fúria, não toma decisões no calor do momento. A diferença entre uma explosão e um avanço está na pausa antes da resposta. 4. Veja a adversidade como treinamento. Cada situação difícil é um campo de treinamento para a sua alma. Os estoicos não reclamavam da dor. Eles agradeciam por ela, porque sabiam que é nela que se forja a resistência, a paciência, a sabedoria. Próxima vez que o mundo tentar te quebrar, sorria por dentro e diga: estou ficando mais forte. Seja o exemplo, não o espelho. Não copie o comportamento dos que vivem em descontrole. Não grite porque alguém gritou. Não odeie porque te odiaram. Não se torne igual ao caos para enfrentá-lo. O verdadeiro estoico eleva o ambiente com sua presença silenciosa, não com palavras vazias. 6. Medite sobre a morte para valorizar a vida. Memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Parece sombrio? Na verdade, é libertador. Quando você vive com a consciência da morte, as pequenas irritações desaparecem. As ofensas perdem força. As urgências do mundo ficam menores. E a vida se torna preciosa demais para ser desperdiçada com o que não importa. 7. Viva com propósito, não por impulso. A mente calma nasce de uma vida com direção. Quando você sabe quem é e o que está construindo, os ruídos externos se tornam irrelevantes. O estoico acorda com um objetivo claro. Ele vive com intenção. E por isso, não se perde em distrações. A sua paz depende da sua clareza. Esses 7 princípios não são apenas ideias filosóficas. São ferramentas de guerra. São armas silenciosas. São escudos contra o colapso emocional. E quem domina esses princípios, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina tudo. Você quer saber por que tantas pessoas desmoronam diante da pressão?
Porque nunca treinaram a mente. Nunca se sentaram em silêncio para observar seus próprios pensamentos. Nunca enfrentaram a si mesmas com honestidade. Os estoicos não eram frios. Eles eram intensos por dentro e serenos por fora. Eles choravam, sim. Sofriam, sim. Mas sabiam transformar dor em propósito. Sabiam usar a raiva como fogo para a disciplina. Sabiam que, no final, o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em permanecer em silêncio quando o mundo espera sua queda. E isso, nos dias de hoje, é revolucionário. Porque tudo te chama para a reatividade. As redes sociais, os noticiários, os dramas alheios. Tudo quer roubar sua atenção, sua energia, sua calma. Mas quando você começa a aplicar esses princípios, algo muda. As provocações perdem efeito. As pressões externas se tornam apenas ruídos distantes. Você para de ser empurrado de um lado para o outro e começa a andar como um pilar, como uma rocha, como um guerreiro silencioso. Imagine agora, você diante de uma ofensa grave, e ao invés de explodir, você sorri. Não por ironia, mas porque você se recusa a ser controlado pela emoção do outro. Isso é domínio. Isso é poder. Isso é ser estoico. Ou pense naquele momento em que tudo parece sair do controle. Conta atrasada, problema na família, perda inesperada. E você, ao invés de se entregar ao desespero, respira fundo e pensa: o que está em meu poder fazer agora? O que depende de mim? E o que eu preciso apenas aceitar com coragem? Essa é a filosofia dos que vencem. Não dos que vivem ilesos, mas dos que seguem firmes, mesmo feridos. Porque calma não é ausência de dor. Calma é domínio em meio à tempestade. É olhar para o caos e dizer: você não me define. Eu sou mais forte que isso. Os estoicos enxergavam a vida como um campo de testes. E cada teste era uma chance de refinar a alma, de crescer internamente, de se aproximar da verdadeira virtude. E se hoje você está ouvindo isso, não é coincidência. É porque você está sendo chamado para um novo nível de controle, força e presença. Você não foi criado para reagir como os outros. Você foi moldado para liderar, para inspirar, para carregar firmeza nos olhos, mesmo quando tudo à sua volta está desabando. Não porque é fácil, mas porque você entendeu. A paz é uma escolha. A calma é um treino. A força é um estilo de vida. Você não nasceu para ser refém do que sente. Você nasceu para comandar sua própria alma. E isso só acontece quando você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. O estoicismo não é sobre ser frio. É sobre ser firme. É sobre estar inteiro, mesmo quando tudo ao redor quer te quebrar. É sobre construir um templo interno, onde ninguém entra sem tua permissão. E dentro desse templo, você guarda sua paz como um tesouro sagrado. Você começa a perceber que não vale a pena discutir com quem não quer ouvir, que não vale a pena gastar energia com o que não constrói, que você pode estar cercado por gritos, confusões, provocações, e ainda assim manter um silêncio que assusta, porque vem de dentro de uma mente bem treinada. Esse é o segredo dos fortes de verdade. Eles não precisam provar nada para ninguém. Eles não correm atrás de aplausos. Eles não se justificam o tempo todo. Eles sabem quem são. E isso basta. O mundo lá fora está em colapso emocional. Pessoas explodindo por tudo. Corações feridos ferindo outros. Ansiedade virando vício. Raiva sendo normalizada. Orgulho sendo aplaudido. E você? Você vai continuar sendo mais um, ou vai se tornar aquele que inspira pelo exemplo? Aquele que transforma ambientes com a própria presença? Aquele que carrega paz onde só havia ruído? Porque é exatamente isso
que os princípios estoicos te oferecem: um modo de existir mais elevado, uma vida sem desperdício emocional, uma mente livre, forte, racional, mas cheia de propósito. E o mais incrível é que você não precisa esperar a vida mudar para começar. Você pode aplicar agora, no próximo conflito, na próxima provocação, na próxima decepção. Você respira, lembra quem é e escolhe: não vou reagir como antes. Agora, eu comando. E aí, tudo muda. Porque a verdadeira mudança não começa nos outros. Começa dentro de você. E quando você muda, o mundo inteiro responde de forma diferente. Quando você entende o que é ser estoico, você para de viver no modo automático. Você começa a observar tudo com uma nova lente: a da razão, da sabedoria, da responsabilidade pessoal. E talvez esse seja o ponto mais poderoso: assumir o controle da sua própria alma. Não culpar os outros, não esperar o mundo mudar, mas olhar para dentro e dizer: se eu não tenho paz, é porque eu mesmo abri mão dela. Os estoicos não buscavam conforto, eles buscavam caráter. Eles sabiam que a verdadeira liberdade é ser independente das circunstâncias, é estar bem mesmo quando as coisas não estão, é carregar serenidade enquanto todos se perdem em desespero. E isso não é inalcançável. Isso se treina, se constrói, dia após dia, decisão após decisão. Você perde a paciência hoje? Tudo bem. Mas amanhã você reage diferente. Depois de amanhã, melhor ainda. E quando menos esperar, você se torna o dono do seu próprio espírito. Imagine viver assim, sem medo de críticas, sem raiva de quem te despreza, sem pressa, sem culpa, com presença, com clareza, com domínio. Imagine acordar e saber que ninguém tem o poder de roubar seu equilíbrio. Não importa o que digam, não importa quem tente te provocar, não importa se o cenário é favorável ou não, porque o que está forte dentro de você é mais importante que tudo que acontece fora. Esse é o segredo da verdadeira força. Não é levantar pesos, não é gritar mais alto, é estar calmo quando todos esperam que você exploda. É sorrir quando o mundo quer que você chore. É decidir manter a dignidade quando tudo pede vingança. E sim, você pode ser assim, porque essa força não é dom. É disciplina da alma, é treino mental, é prática diária de virtudes esquecidas, paciência, humildade, firmeza, foco. Você está sendo moldado para ser inabalável. E isso não significa que você não vai sentir dor. Significa que você não vai mais ser controlado por ela. Você sabe o que isso tudo significa? Significa que a calma não é privilégio de poucos, é o legado dos que escolhem viver acima das circunstâncias. E agora que você ouviu até aqui, já não é mais a mesma pessoa. Dentro de você, algo foi despertado. Algo que o mundo não vai conseguir apagar. Mas entenda, esse é só o começo. Você precisa continuar sendo alimentado com esse tipo de conteúdo. Você precisa continuar treinando sua mente, blindando sua alma, fortalecendo seu espírito. Por isso, não espere mais um segundo. Se inscreve agora no canal Força Inabalável. Clica no botão, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar. Mostre ao mundo que você não é mais escravo das emoções, que você decidiu viver com presença, força e propósito. Comente aqui embaixo: eu sou inabalável. E declare isso não só com os dedos, mas com a alma, com a atitude, com a postura diante da vida. Se você chegou até aqui, é porque há algo grande reservado para você. Mas só os disciplinados recebem, só os prontos resistem. E só os calmos permanecem em pé quando o mundo desmorona. Agora vá. E mostre que você não apenas entendeu o estoicismo, você incorporou ele em cada fibra do seu ser.